Em nosso estudo de hoje, a lição 30 do livro Estude Viva e tem por título Amigos Modificados. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Associados de ideal, abraçam hoje experiência para as quais até ontem não denotavam o menor interesse, e companheiros de esperança se nos desgarram do passo, esposando trilhas outras. Debalde procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, de vez que se nos patenteiam emocionalmente distantes. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas manifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através de comentários desairosos, como de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Entendamos também que o passado é um meirinho infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás no campo de outras existências. E tranquilizemos os amigos modificados com os nossos votos de êxito e segurança na execução dos novos encargos para os quais se dirigem. Reflitamos que se a temporária falta deles nos trouxe sensações de pesar e carência afetiva, possivelmente o mesmo lhe acontece, e ao invés de reprovar-lhes as atitudes ainda mesmo afastados pela força das circunstâncias, procuremos envolvê-lo em pensamento de simpatia e confiança, a fim de que se nos reencontremos mais tarde em mais altos níveis de trabalho e alegria. À vista disso, pois, toda vez que os corações queridos não mais nos comunguem em sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração no ádito da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles, no auxílio da fraternidade e no apoio da bênção. Provações de surpresa. Inquietações na terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos a que nos povoam o corpo na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinas e indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declarações e as manifestas, as injustificativas e as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação depende sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem de imprevisto. Deflagraram por vezes quando nos acreditamos em segurança absoluta. Caem em afeição de raio fulminativo, retalhando emoções ou desajustando pensamentos. São as notícias infaustas, os golpes morais que nos são desferidos, não raro involuntariamente pelos que mais amamos. Os desastres de consequências indefiníveis, os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações. Não podemos esquecer essas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que em frequentes episódios da existência estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros a fim de revelar precisa habilitação num exame de ligeiros instantes. Entendamos que numa hora de crise não são o choro nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e raciocínio lógico para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Esses dois textos, embora a leitura longa, eles são profundos demais, porque eles mexem com aquelas pessoas que a gente tem muita afeição, e às vezes a afeição é até bilateral, às vezes vem só da gente mesmo, e de repente essas pessoas tomam caminhos inesperados, e caminhos em que a gente deve, no primeiro momento, pensar assim: são também espíritos imortais, também nasceram para o cumprimento de determinadas missões,
também tem os seus propósitos, então quem ama de verdade tem que aprender a libertar. E também não exigir. Tem momentos que a gente não vai poder exigir nada mesmo, não tem como exigir nada, não deve exigir nada. A gente deve simplesmente fazer a nossa parte. Se o sentimento de lá não for o mesmo, pelo menos daqui o amor é muito grande. Mas o que acontece? Pode ser que essa pessoa entre num gênero de provas diferentes ou tenha missões diferentes para cumprir. E essas missões, esses caminhos novos, eles não têm afinidade com a gente é pego de surpresa e a gente sofre por conta disso. Isso acontece com muita frequência com relação a filhos, ou com relação a grandes amizades mesmo, que a gente olha, meu Deus, de repente, não, uma coisa que era tão próxima, que era tão legal e tomou caminhos tão complicados. E o que o Emmanuel fala para a gente? Olha, vamos pensar no seguinte, na imortalidade da alma, que cria compromissos para a pessoa, às vezes trabalhos que ficaram pelo meio do caminho, às vezes lugares que a pessoa precisa retomar relacionamentos antigos para poder acertar alguns detalhes, porque, na verdade, a vida do outro, principalmente, ela não pode se sujeitar aos meus caprichos. A providência divina tem toda uma programação e, de repente, aquela pessoa agora está precisando passar por esse tipo de prova para reajuste mesmo. Mas ali também fala de provas que são surpresas. Aí já entra no texto do André Luiz, que muitas das vezes tem até ingratidão também, tem choque com a gente, e a gente tem que ter uma serenidade muito grande, porque eu lembro mais uma vez que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando vai falar da ingratidão dos filhos, texto 9, escrito por Santo Agostinho diz que vê o tempo todo espíritos que estão lá do outro lado da vida se preparando para reencarnar, sabedores de que vão enfrentar a prova da miséria e que vêm com toda a coragem, mas quando é uma prova que mexe com o coração, aquela prova que mexe com a desilusão, com a ingratidão, essas provas, muitos sucumbem, muitos de nós sucumbimos, porque, afinal de contas, nós temos amor e todo mundo que ama, né, espera um pouquinho o retorno também da pessoa, o reconhecimento do sentimento. Principalmente quando a gente está falando de filhos, Eles têm a natureza deles, eles vão ter a maneira deles de agir, eles vão ter a profissão deles, e a gente aqui ainda continua, em pleno século XXI, querendo escravizar muitos filhos ao nosso modo de pensar. Que eles tenham a profissão que eu sonhava para o meu filho, ou então que eles desposem essa ou aquela pessoa que seriam de maior simpatia para a gente. Quando, na verdade, a vida é deles, eles têm que fazer o que eles quiserem fazer, do jeito que eles vão fazer, e a gente tem que se colocar na posição simplesmente, olha, se fosse eu não faria desse jeito, mas que tudo dê certo para você, você pode contar comigo quando você precisar, e quando a gente se colocar nessa posição, vai ter situação que eles vão contar mesmo, aquilo que eu achava que ia dar errado, acabou dando errado mesmo, e quando deu errado, voltar para a gente, que encontrem na gente amigos de verdade, não aquelas pessoas que vão se arvorar de juízes o tempo todo e ficar julgando, viu, eu não falei que ia dar errado, viu, agora você tomou esse caminho, porque isso dói tanto na gente, sempre dói tanto na gente, ninguém toma caminho achando que o caminho vai dar errado, a gente toma achando que vai dar certo, às vezes a gente rema contra a opinião dos nossos pais. Poxa, eu estava assistindo tantos documentários, são tantos músicos e artistas que o pai absolutamente parecia não querer que o filho tomasse aquele caminho, e de repente o filho insistiu, tomou e fez muito sucesso na carreira, muito sucesso na vida. Eu tenho assistido com muita frequência, e daqui a pouco a pessoa se assusta. Mais uma vez eu vou até mesmo trazer um exemplo que tem sido recorrente, eu devo ter usado aí ultimamente, pelo menos umas 3, 4 vezes nos estudos anteriores. Mas quem já leu o livro Paulo e Estevão vai encontrar na segunda parte do livro um momento em que Paulo, depois de ficar 3 anos no deserto, resolve visitar o pai e recebe a notícia do pai que a mãe havia morrido de desgosto após o Paulo de Tarso se tornar cristão. Aí eu fico imaginando essa mãe no plano espiritual falando, morri de desgosto, olha o que meu filho é, olha o que meu filho fez para a humanidade. Fica aí a reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.